Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Pedro Nuno Santos, na grande entrevista da RTP, deixou um aviso a Luís Montenegro sobre a questão do Orçamento de Estado. Ele disse que o PS não pode ser ignorado e admite mesmo chumbar o Orçamento de Estado se houver necessidade de o fazer. Portanto, Pedro Nuno Santos reitera a sua ameaça de chumbar o Orçamento de Estado na possibilidade de não haver negociação. Portanto, muitos de vós podem se estar a perguntar, bom, mas ontem foi a CPI ao filho de Marcelo Rebelo de Sousa, por que raio é que não estás a falar sobre esse assunto? E eu respondo, tendo em conta que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa não respondeu a uma única pergunta, eu acho que não há muito a falar sobre essa CPI. Mas bom, venho então mostrar-vos esta notícia em que Pedro Nuno Santos ameaça efetivamente chumbar o Orçamento de Estado caso não seja consultado para o mesmo. Vamos então ver aqui esta notícia da SIC Notícias em que Pedro Nuno Santos avisa que PS não pode ser ignorado no Orçamento de Estado. O líder do PS reitera que é praticamente impossível o PS viabilizar um orçamento que é a tradução ipsis verbis de um programa do Executivo que os socialistas não apoiam. Portanto, ele acredita que, tendo em conta que o Partido Social Democrata vai apresentar um Orçamento de Estado que é a cópia do seu programa de governo, que eles não podem aprovar esse Orçamento de Estado porque não concordam com ele, porque há distância ideológica, portanto, há diferenças ideológicas. Eu tenho algumas dúvidas que essa seja a verdadeira razão, mas o que é facto é que eu prevejo, e podem guardar este vídeo para novembro, que é quando vai ser votado o Orçamento de Estado, mas eu prevejo que o Pedro Nuno Santos, e eu nem sou particularmente bom com futurologias, mas eu acho que isto é previsível, Pedro Nuno Santos vai ser praticamente impossível de satisfazer do ponto de vista das medidas que o Orçamento de Estado tiver. Assim sendo, ele muito provavelmente vai forçar novas eleições, visto que ele já teve o sinal que precisava do povo português em como já nos esquecemos das razões pelas quais nós fomos a legislativas no dia 10 de março. E portanto, tendo em conta que nós já nos esquecemos disso, e isso está praticamente assente nas eleições europeias quando os próprios ganharam, com Marta Temido, quer dizer, um dos rostos do governo anterior, e portanto eu acho que Pedro Nuno Santos já tem todos os sinais de que os portugueses já se esqueceram, como é habitual, têm memória curta, e como os portugueses já se esqueceram, muito provavelmente será boa ideia, em novembro, forçar novas eleições para os próprios poderem voltar a lugares de governo, e não me chocaria que isso acontecesse. Eu duvido imenso de uma maioria absoluta, não acredito que ninguém possa ter uma maioria absoluta, mesmo que, e dizem alguns, se o Chega a chumbar o Orçamento de Estado, existe a possibilidade do PSD capitalizar isso de tal forma como fez Cavaco Silva e ter uma maioria absoluta. Eu tenho algumas dúvidas disso, até porque os meios de informação agora são outros, os partidos estão em circunstâncias diferentes e só há um partido que tem verdadeiramente uma grande bandeira nacional, nacional e europeia, digamos assim, de um ponto de vista prático, que é a imigração. E, portanto, a imigração, como é uma preocupação de tanta gente e como pode ter levado tanta gente a votar no Chega, e a questão da corrupção também, eu não acredito que o PSD consiga uma maioria absoluta, porque eles nunca vão conseguir utilizar essas bandeiras da mesma forma que o Chega. Primeiro porque eles não acreditam nessas bandeiras da mesma forma que o Chega. E depois porque o líder, se me perdoam, é puramente pouco capaz do ponto de vista da oratória. Mas bom, vamos ver aqui mais abaixo e temos: o líder do Partido Socialista avisou que só é possível superar a posição de que é praticamente impossível viabilizar o Orçamento de Estado se o governo não ignorar os socialistas, recusando ficar aprisionado a uma governação da qual discorda. Temos mais abaixo: o Partido Socialista não está de corpo presente no Parlamento, não pode ser ignorado, não pode ser aprisionado a uma governação com a qual nós discordamos de forma estrutural e de forma profunda. E portanto, eu acho que é engraçado, no mínimo, o Pedro Nuno Santos dizer que discorda da governação de forma estrutural e profunda. No entanto, se houver uma negociação de determinadas medidas, ele já aprova o Orçamento de Estado? Não. Se a discórdia é estrutural, e eu até acredito que possa ser em certa medida, porque o Pedro Nuno Santos é mais à esquerda do que o António Costa e o Luís Montenegro é mais à direita do que o Rui Rio, não é muito, estão ambos no centro em certa medida, apesar de que eu acho que o Pedro Nuno Santos está mais à esquerda do que o Luís Montenegro está à direita. Portanto, falo dos líderes, não falo dos partidos. Portanto, eu acho que é engraçado nós dizermos que é praticamente impossível porque discordamos do programa de governo estruturalmente e profundamente. No entanto, com a negociação de determinadas medidas, o Partido Socialista já aprova. Bom, quer dizer, eu aceitava um comentário semelhante a este por parte do Chega, na medida em que, quer dizer, o Partido Social Democrata, apesar de não ter feito grande coisa sobre o assunto, dizia na campanha eleitoral que queria um país de imigração regulada, que queria o retorno das cotas, por exemplo. Apresenta-se como um dos favoráveis ao combate à corrupção e, apesar de não praticar grandes medidas nesse assunto, apresenta-se como isso. E ganhou as eleições apresentando-se como um partido que quer controlar a imigração,
quer tratar da corrupção, etc. Portanto, mesmo assim, apresentaram essas bandeiras. E, portanto, eu acredito que o Chega, em certa medida, não no geral, obviamente que não, é o único partido que eu vejo com uma tendência verdadeiramente patriota, mas há muitas discórdias, mas acredito que é possível a negociação. Agora, o Pedro Nuno Santos é líder, e é um líder mais à esquerda do que o líder anterior, que não tratou das questões da imigração, que tampouco vai tratar das questões da corrupção, porque o Partido Socialista é um antro de corrupção e, portanto, não vai ser o Partido Socialista que vai pegar nessas bandeiras e, portanto, há mais distância ideológica. Eu pergunto, o que é que o Pedro Nuno Santos quer ver negociado para aprovar um orçamento de Estado do Partido Social Democrata? É curioso e deixa-me algumas dúvidas de que isto seja minimamente verdade. Eu acho que o Pedro Nuno Santos já está a deixar o aviso e já está a dizer que é praticamente impossível, que é para, quando chegar à altura, quando chegarmos a novembro, haver a possibilidade de ele forçar as eleições e de, eventualmente, poder recuperar o lugar do Partido Socialista no governo que foi perdido nas últimas legislativas. Sublinhando que o PS não tem uma atitude irresponsável perante o país, o Pedro Nuno Santos enfatizou que os sinais até agora não são bons. Se o governo tiver essa vontade, procurar, estiver de boa fé. Não basta dizer que queremos um consenso e depois não nos mexermos, não estarmos disponíveis para ouvir. Se não houver essa vontade, aí vai ser impossível e os sinais que nós tivemos até agora vão nesse sentido. E, portanto, o Pedro Nuno Santos eu acho que já está a preparar o caminho para ele próprio não ser muito castigado quando eventualmente chumbar o Orçamento de Estado. Eu acho que o plano é este. Eu não vejo que Pedro Nuno Santos vá aprovar o Orçamento de Estado, não acredito mesmo nisso. Mesmo que haja negociação, o Pedro Nuno Santos tem a plena noção de que se formos a eleições ao dia de hoje, ele já pode ter vitória. Não acredito que tenha uma grande maioria, tão pouco uma maioria absoluta, mas acredito que Pedro Nuno Santos tem a noção disso, que se formos a eleições hoje, o Pedro Nuno Santos muito provavelmente ganha as eleições. No entanto, o Pedro Nuno Santos deixar este sinal também abre porta para outra coisa, na medida em que o Partido Social Democrata terá que negociar com o Chega, porque o PS está praticamente a fechar a porta, e terá que negociar com o Chega determinadas medidas. Bom, eu não sei se o farão, acredito que não o fariam, tendo em conta que o Luís Montenegro foi um grande defensor das linhas vermelhas e a famosa frase o não é não, e portanto eu não acho que o Chega vá ser consultado para o Orçamento de Estado e portanto, em certa medida, eu acredito que como o Partido Socialista se propõe a recusar o Orçamento de Estado e o Chega se propõe, a negociar e na possibilidade de haver uma negociação aprovar esse Orçamento de Estado, eu acredito que o Chega vai ter muito mais liberdade eleitoral para tomar essa decisão, tendo em conta que o Partido Socialista já se está a propor a chumbar o Orçamento de Estado. Portanto, se o Partido Socialista chumbar o Orçamento de Estado, o Chega tem mais liberdade do ponto de vista da visão mediática para recusar o Orçamento de Estado. Vocês reparem que isto é importante, porque a responsabilidade da queda do governo não seria do Chega, pelo menos individualmente, seria do Chega e do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que não haveria um castigo e o Chega estaria muito mais livre para tomar uma decisão, porque está, obviamente, numa situação complicada, porque, apesar de estarmos em tempos diferentes, haverem bandeiras diferentes, haver um líder diferente, existe sempre a possibilidade de a história se repetir e quem chumbar o Orçamento de Estado ser castigado eleitoralmente. Vamos esperar para ver. Pedro Nuno Santos já deixou a sua ameaça, isto foi no dia de ontem, e, portanto, existe a possibilidade mesmo de irmos a eleições brevemente, e não me chocaria se isso acontecesse. Eu acredito mesmo eventualmente que isso é o que vai acontecer. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por terem estado desse lado. Passem no segundo canal, eu vou falar sobre a fusão do novo grupo de Viktor Orbán com o grupo Identidade e Democracia de Marine Le Pen. Passem por lá, há novidades, é importante, e a direita europeia está a fazer mudanças e inclusive o Chega vai passar para um novo grupo, segundo se sabe, que é o grupo de Viktor Orbán, que pelo que se percebe vai fazer a fusão entre os patriotas de Viktor Orbán e o Identidade e Democracia de Marine Le Pen. Da minha parte é isto, meus caros, passem no segundo canal, tem o link na descrição, deixem o gosto neste vídeo entretanto, se ainda não deixaram, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.